E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aqui. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês como que funciona criar funções em C. Basicamente, a gente está usando funções o tempo inteiro, mas a gente não sabe criar as nossas ainda. Eu mostrei no vídeo anterior algumas funções, tipo to upper, to lower, mostrei uma função de elevar a potência, né, o pole, o de calcular raiz quadrada, e sem contar a função do printf que a gente está usando o tempo inteiro e o scanf. Então, a gente usou algumas funções, mas a gente não sabe ainda criar as nossas e não sabe analisar com carinho ainda as assinaturas das funções. E é isso que nós vamos ver aqui nessa aula. Então vamos lá. Subrotinas. Um conceito simples. Subrotina é uma parcela de código computacional que executa uma tarefa bem definida, sendo que essa tarefa pode ser executada ou chamada, né, diversas vezes no mesmo programa. Então é como se eu fizesse o seguinte, em outras palavras. Olha, eu tenho um trechinho aqui de código. Esse trechinho faz uma tarefa bem definida. Eu já comentei em algum vídeo anterior, tá, que se você está com dificuldade de dar nome para as coisas, duas opções. Ou você não sabe o que aquilo está fazendo, ou aquilo está fazendo coisa demais. Tá? Mas a ideia é que é um trechinho de código com algo assim bem específico. Ele faz aquilo ali e pronto, acabou. Tá? Bem pequenininho a tarefa dela, vamos dizer assim. E qual que é a nossa motivação para a gente criar as nossas subrotinas? É dividir o nosso problema em pequenas partes. E aí eu vou utilizando essas pequenas partes para construir um todo maior, que no caso é o problema que eu quero resolver, tá bom? E, e a ideia é que é o seguinte, quanto mais simples for a tarefa que eu colocar numa subrotina, maior a chance de eu reutilizá-la. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Porque se eu criar alguma coisa extremamente complexa ou muito específico, a ideia é que aquilo dali vá poder ser utilizado em poucos casos. Então, a ideia é que eu construa rotinas pequenas e genéricas, tá? Para elas serem utilizadas o maior número de vezes, tá bom? Então aqui tem algumas outras coisas, né? Os programadores verificaram que muitas dessas pequenas partes se repetiam. E aí você pode criar uma rotina e ficar chamando ela, né? Tipo impressão de imagem, cálculo e tudo. E a utilização. Utilizar uma parte do código em várias partes do programa. Então, ao invés de eu ficar copiando e colando, eu coloco ela num lugar, depois eu só chamo, tá bom? E vários programas irão utilizar os mesmos códigos. Nós vimos o math, nós vimos o stdio, nós vimos o ctype. Aquilo dali são bibliotecas com as assinaturas. Ali não está a implementação da função, não. Mas bibliotecas com as assinaturas das funções que eu posso utilizar ao longo do meu programa. Então, ao invés de eu ter que criar funções para fazer todas as coisas, eu posso utilizar várias das que já existem e também criar novas e compor bibliotecas para que eu as utilize no futuro, tá? Reutilize. Então é o seguinte, abstrair a complexidade e facilitar o entendimento do programa é um dos maiores benefícios, na minha opinião, da utilização de subrotina. Porque aí você pega seu programa, quebra ele, coloca em tarefinhas, a pessoa que bateu o olho naquela tarefinha ali pequenininha já sabe o que aquilo dali faz, e aí eu vou construindo a solução do meu problema a partir da solução de pequenas partes do meu problema, tá? Então vamos lá. Mais coisa. Facilita a programação estruturada. Dado as fases previstas no refinamento sucessivo, decompõe-se o programa em módulos funcionais. Uma das coisas que a gente tem durante o processo de desenvolvimento é que eu vou refinando ele. Tá? Então, o que é o processo de refinar? Eu vou lá, faço de um jeito, depois eu vou, passo,
É como se eu fosse passando peneiras e melhorando as coisas, quebrando e tudo. Então, essa ideia de que eu crio subrotinas, ela facilita demais a programação estruturada, tá? Que eu posso ir passando pelas funções e refinando funções ou subrotinas individualmente, tá bom? E tais módulos podem ser organizados ou programados como subrotinas, ou seja, viabiliza a modularização. Eu posso, por exemplo, eu estou criando um cadastro de cliente. Então eu posso criar um módulo de clientes, que é o do cadastro, eu posso criar um módulo de relatório. Então ali no módulo de relatório vão estar as funções, as subrotinas responsáveis pelo relatório. Eu posso ter um módulo do banco de dados, então responsável por pegar aqueles cadastros e armazenar de alguma forma em armazenamento secundário. Então, a ideia é que eu vá criando as minhas subrotinas, as minhas funções e modularizando o meu programa, tá bom? E características das subrotinas. Executam uma tarefa bem definida, acabei de falar, então não é para ficar fazendo muitas coisas. Não funcionam sozinhas, elas devem ser chamadas pelo programa principal ou por outra subrotina. Então, você vai isolar um trecho de código. Ele vai fazer assim, essa daqui é a minha subrotina. Aquilo dali não vai se auto-executar. Só quando alguém chama aquela subrotina que aquele trecho de código é executado. Tá? Permite a criação de variáveis próprias e a manipulação de variáveis externas, devidamente parametrizadas. Nós vamos ver isso aqui. É porque quando você cria uma variável dentro de uma subrotina, ela é exclusiva daquela subrotina. O escopo dela, a visibilidade dela é só ali dentro. Então quem está do lado de fora não enxerga aquilo que foi criado. E facilita a legibilidade do código através da estruturação, que as subrotinas são agrupadas fora do programa principal, e o enxugamento através de diversas chamadas da mesma subrotina. Então não tem que ficar copiando e colando e o meu código, além de ficar mais organizado, ele fica menor. E tipos de subrotina? Basicamente eu tenho dois tipos, tá? E eu vou chamar tudo de função, apesar de que existe distinção entre os dois, está aqui no slide, tá? Mas vocês vão ver eu utilizar o nome de função o tempo inteiro. Mas basicamente é o seguinte, uma subrotina que não retorna nada, ela é um procedimento. E uma subrotina que retorna algum valor, ela é uma função. É basicamente essa a diferença. Então aqui, ó, procedimento não retorna nenhum valor, são usadas para realizar alguma operação que não gera dados. E funções retorno valor são utilizadas para realizar uma operação e retorna alguma resposta relativa à operação realizada. Então é como se eu tivesse que dar um retorno daquilo que eu acabei de pedir para fazer. Bom? Então aqui, ó, qual que é a declaração? Como que eu faço para criar um procedimento? Void, e aqui eu vou colocar uma observação, é tipo, tá? Tipo, vou colocar para vermelhinho. Tipo, tá? E aí a gente vai ver que void é uma espécie de um tipo, tá? Ou tipo nenhum, vamos dizer assim. Então, a ideia é que eu sempre vou colocar o tipo de retorno, e aí quando eu não quero que retorne nada, eu escrevo void. Vou colocar o tipo de retorno, o nome do procedimento ou da função, tá? A forma de criar um ou outro é a mesma coisa, tá? E aqui eu vou colocar a minha lista de parâmetros. Vou declarar minhas variáveis, executar os comandos e ao final eu vou retornar um valor. Quando é o caso de um procedimento, eu não retorno nada. Então vocês vão ver a diferença de um procedimento para uma função, é o tipo aqui, e um return, tá? Porque ele tem que voltar com alguma coisa. Então o nome do procedimento, identifica a ação a ser executada no procedimento, sem espaço em branco. Então exemplo aqui, ó, imprime mídia, ou imprime média, né? Não mídia, imprime média, tá? Lista de parâmetros são as variáveis que terão seus valores preenchidos com os valores passados como argumento. Então,
Vamos supor, eu coloquei aqui, ó, int A e int B. Significa que quando eu chamar esse procedimento, eu vou passar dois argumentos. Tá? Um vai ser copiado para o A e o outro vai ser copiado para o B. Declaração de variáveis. As variáveis são necessárias para a codificação do procedimento, além das passadas na lista de parâmetros. Então, quando eu tenho aqui, ó, um procedimento, quais variáveis eu tenho? Eu tenho as variáveis que foram passadas na lista de parâmetros, então aqui no exemplo eu tenho duas variáveis, a A e a B, e mais todas as variáveis que eu declarar aqui dentro. Isso é o que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso ao que está do lado de fora. Tá bom? E os comandos são os comandos, né? Aquilo que a gente já vem usando aí para fazer os nossos programas. Aí eu posso, inclusive, chamar outro procedimento, outra função e por aí vai. Então, um exemplo aqui, ó. Um procedimento chamado imprime maior. Então, ele recebe um x e um y. Bom? E o que ele vai fazer? Ele vai comparar x com y. Se o x for maior que y, ele vai imprimir o valor de x. Agora, se não, ele vai imprimir o valor do y. Então, observe que ele não retorna nada. Ele pediu para imprimir o maior entre dois números. E como que eu chamo ele? Aqui, ó. Eu chamo ele usando o nome dele, imprime maior, e os meus argumentos. Seguinte, primeira observação. Cadê o negócio de desenhar? Esse x corresponde a esse x. E esse y, tá, corresponde a esse y. Apesar dos os nomes estarem iguais, eles não são o mesmo x e y daqui de cima. Esse x pertence somente a esse procedimento e esse y somente a esse procedimento. Esse x só pertence a esse e esse y só pertence a esse aqui. E aí nós vamos entender como que ele funciona. Em C, a passagem é sempre por valor. Significa que ele copia o argumento para o parâmetro. Tá? Argumento é o que você está passando para a função. E parâmetro é a declaração, igual está aqui. Ó. Então vamos supor que eu esteja executando. E aí na hora de executar, ele me pediu dois números e eu digitei 5 e 9, por exemplo. Então o que vai acontecer? Depois da linha 14, a minha variável x vai estar com o valor 5 e a minha variável y vai estar com o valor 9. Quando eu chamar o imprime maior, ele vai... Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai copiar o 5. Cadê o negócio de desenho? Toda hora eu perco. Ele vai copiar o 5 e o 9 para cá. Bom, vai copiar o 5 e o 9 para cá. Significa que aqui dentro, x tem valor 5 e y tem valor 9. Porém, eu posso modificar do jeito que eu quiser esse x aqui, que ele não interfere no x de fora. É muito importante entender isso aqui, tá? As variáveis, quais que são visíveis no procedimento? As que foram declaradas aqui nos parâmetros e as que foram declaradas no corpo do procedimento, que aqui no caso não tem nenhum. Aqui no caso do main, quais que são? Deixa eu até trocar de cor aqui, ó. As variáveis elas são argc, argv, né, porque afinal de contas elas são parâmetros do main, mais o x e mais o y. Essas são as variáveis visíveis entre a linha 12 e a linha 16. Então, argc, argv, x e y. E quais são as variáveis visíveis aqui em cima? As variáveis... Engraçado, sumiu o vermelho. E as variáveis visíveis aqui em cima são x e y. Onde esse x não é esse x e esse y não é esse y. Tá bom? Só é visível o que está entre o abre e fecha chave.
quando você chama o procedimento, ele copia. Muito importante guardar isso, tá? Ele copia o valor do argumento. Então, o meu argumento aqui é 5, tá? Então, ele vai copiar o valor do 5, que é 5, né? Ou o caso aqui, o x. Ele vai copiar para o x. E aqui ele vai copiar o 9 para esse y. Tá? Uma vez que você está aqui dentro, entre as linhas 4 e 10, você não vê o x de fora mais. E você não vê o y de fora mais. Ok? Variáveis locais. Toda variável pertencente ao procedimento é chamada de variável local, pois ela só pode ser utilizada dentro do escopo do procedimento. Variáveis locais do main, argc, argv, x e y. Variáveis locais do imprime maior, x e y. Fazem parte das variáveis locais de um procedimento as variáveis declaradas no procedimento e todos os parâmetros. Então, parâmetro é isso aqui, e isso, e declaração é isso aqui da linha 13. Tá bom? Parâmetros de uma subrotina, chamada por valor, é o que eu acabei de explicar. É passada uma cópia da variável para a subrotina, ou seja, é feita uma cópia do argumento para o parâmetro. Qualquer alteração feita no parâmetro não reflete em alteração no argumento. Como eu disse, se eu mexer no x daqui de dentro, eu não mexo no x de fora. Se eu mexer no y aqui dentro, ou seja, estou mexendo nesse y, não mexe no y de fora. E funções? Função é um tipo especial de procedimento que retorna alguma coisa. Então, ao invés de ter void aqui, ó, no tipo, tem alguma coisa. Então, vamos supor que a minha função retorna inteiro. Então, ela tem um int. Ah, vamos supor que minha função ela retorna um char. Então, ela tem um char. Vamos supor que ela retorna um real. Então, ela tem talvez aqui um float. Então, o tipo do retorno. E ela vai aparecer com essa palavra return aqui. O que o return vai fazer? O return ele vai copiar o valor que está na frente do return para o lugar que chamou essa função esperando esse valor. É essa que é a questão. Então, ele vai copiar esse carinha aqui para o lugar guardado para ele. Responsável, tá? Por responsabilidade de quem chamou. Então, quem chamou falou, olha, vem aqui, função, tá aqui o seu espacinho, e quando você retornar, você vai colocar o valor aqui. Tá? É feito dessa forma. Então, como que eu faço? Olha só, tudo igualzinho do outro, a diferença é que o tipo aqui é diferente de void. Tá? Quando eu coloco o void, é o que eu estou chamando de procedimento. Quando eu coloco alguma coisa diferente de void, então é o meu tipo. Tá? Então, nome, lista de parâmetros, tudo a mesma coisa, e tem o return. A função permite retornar um valor, resultado das ações nela geradas. Esse valor deve ser do tipo declarado antes do nome da função. Então, claro que se aqui for um int, o meu return tem que ter um int aqui. Se aqui for char, o meu return tem que ter um char aqui. Ah, e se ele for float? Então aqui tem que ter um float. Se ele for double, tem que ter um double aqui. O que está na frente do return tem que ser do mesmo tipo da função. E aqui um exemplo. Aqui ele não imprime, tá? Ele não imprime, ele simplesmente soma. Então ele vai pegar o x, vai somar com o y e vai retornar a soma de x com y. Então vamos supor aqui, ó, que eu entrei com os valores 5 e 9. Bom? Então o que ele vai fazer? Ele vai copiar o 5 que está no A, tá? Aqui, ó. Digitei 5, veio parar no A, o 9 veio parar no B. Então ele vai copiar o valor do A, que é 5, para o X. Então aqui em cima vai vir parar 5 no valor do X. E vai copiar o B, que é 9,
para o y. Então aqui o y está com valor 9. E aí o que ele faz? 5 mais 9, 14. Então ele vai retornar um número inteiro 14. E esse número 14 não está sendo retornado? Está sendo retornado para quem? Para quem chamou essa função. Então ele vai ser guardado na variável C. Bom? E aí depois ele imprime 14. E aí vem aqui um balãozinho aqui embaixo. Seria o método intMain, int_argc, char, pointer argv uma função do C? Sim. É uma função que tem dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? argc e argv. De quais tipos? Int e char pointer. E ela é uma função inteira, tá? Então ela retorna um inteiro. E qual que é a convenção do main? Que o número que ele retorna representa o código de erro de execução do nosso programa, sendo que o padrão é sucesso 0. Bom? Isso aqui é o padrão. Qualquer coisa diferente de 0 representa algum código de erro. E o que ela significa exatamente? O que eu acabei de explicar. Exemplo. Isso daqui, procedimento ou função? Procedimento. Por que procedimento? Por causa desse void. Bom? E vamos lá. O que vai ser impresso nesse programa? Isso aqui é bom quando é online. Tá? Online não, ao vivo. Para ver as coisas dando errado. Tá? Mas vamos lá. Se você prestou atenção na explicação anterior, você já sabe a resposta. E vamos lá. X tem valor 2 e Y tem valor 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai copiar o 2 para o P e vai copiar o 5 para o Q. E aí ele vai fazer P é igual a P, que é 2, vezes 10. Ou seja, P aqui vale 20. E depois ele faz Q é igual a Q mais 10. Q é 5, 5 mais 10, 15. Então Q é igual a 15. Beleza. Aí chegou aqui, voltou. Aí ele voltou aqui. Aí ele vai imprimir o X e o Y. O que vai ser impresso? 2 e 5. Ah, por que vai ser impresso em 2 e 5? Porque ele mexeu aqui dentro no P e no Q, que são cópias do X e do Y. O X e o Y continuam inalterados. Bom? Mexeu aqui dentro, não interfere no de fora. Porque em C, tá? Porque em C, que é o que a gente está estudando aqui, passagem de parâmetros é sempre por valor. O que quer dizer ser por valor? Quer dizer que ele copia o valor para a função que foi chamada. Tá bom? E agora, no de baixo? O que vai ser impresso? Supondo o mesmo 2 e 5, ele vai passar aqui, a gente já viu que vai dar 20, aqui vai dar 15, aí ele vai fazer 20 mais 15, 35, e ele vai retornar 35, cadê minha setinha? Ele vai retornar 35. Ok? E aí, na hora que ele retornar 35, ele vai imprimir o x, que é 2, ele vai imprimir o y, que é 5, e vai imprimir o cálculo, que é 35, que foi o que ele retornou. Então, a saída disso aqui é 2, 5, 35. E exercício. Tá? Não é difícil isso aqui, mas tem que praticar. A ideia é que você vá organizando o seu código em funções. Não precisa criar função para tudo, não. Por exemplo, criar uma função que soma, igual está aqui. Ó. Isso aqui não tem necessidade. É porque isso aqui é um exemplo didático, para eu poder mostrar as coisas.
mas a gente não cria uma função que soma, não cria uma função que multiplica. A gente usa o operador de adição ou o operador de multiplicação, mas aqui é um exemplo didático, então foi criada uma função. Mas uma função um pouco mais interessante, tipo isso aqui, vamos supor que isso aqui fosse uma função. Aí aqui seria int, por exemplo, e aqui um return p mais q, igual está no outro slide, né? Que é isso aqui. Ó. Viu? Aí já seria um pouco mais interessante. E é isso aqui, gente, praticar. Aí vem os exercícios. Faça um programa que apresente o seguinte menu para o usuário. Olha aí, já começou a ficar legal. Por quê? Você vai criar uma função para somar, uma para multiplicar, uma para dividir e uma para sair. É o que está explicando aqui embaixo. Ó. O menu acima deve ser apresentado para o usuário quando ele não escolher a opção 4, que é sair do programa. Enquanto, né? Estou lendo tudo errado. Enquanto não escolher a opção 4, sair do programa. O usuário fornecerá 2 números se escolher as opções 1, 2 ou 3. Para cada opção de cálculo deve existir obrigatoriamente uma função definida. Então não é para você fazer a conta no lugar que você está pedindo. É para você chamar uma função, fazer a conta nessa função e retornar o resultado da conta. Tá? É isso aqui. Ah, é útil? Não. É exemplo didático, é para você começar a aprender. Então você vai fazer uma função tipo essa aqui, ó. Inútil igual a essa. Você vai fazer uma que soma, uma que multiplica e uma que divide. Tá bom? 2. Faça uma função que receba a idade de uma pessoa em anos, meses e dias e retorna essa idade expressa em dias. Aí aqui, para poder fazer essa função, você pode considerar que não tem ano bissexto nem nada disso, não vai virar uma bagunça danada de dificuldade. Tá? Que não é o objetivo desse momento. Tá? Mais para o futuro, beleza, mas agora nesse momento não. Então você pode considerar aí meses de 30 dias, pode considerar ano com 365 dias, ou então, eu quero fazer um pouquinho melhor, então eu vou considerar aqui a quantidade de dias de cada mês. Então, sei lá, janeiro tem 31, fevereiro tem 28, aí tudo bem, é gosto seu, mas não precisa complicar muito aqui não. Faça um procedimento que receba por parâmetro o tempo de duração de um experimento expresso em segundos. Imprima na tela esse mesmo tempo em horas, minutos e segundos. Então, o que vai acontecer? Você foi lá e recebeu 123 segundos, tá? Não tem esse S não, é inteiro, tá bom? 123, é só para poder explicar. Aí você vai imprimir para o cara, olha, 123 segundos foram tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. É isso que é para você imprimir para ele. Implemente uma função que receba um número inteiro como entrada e verifique se esse número é primo ou não. Um número é primo quando ele possui apenas 2 divisores. Então, o que você tem que fazer? Basicamente, testar se algum número entre 1, na verdade 2, né? O 1 sempre vai dar 2 e o número menos 1, se algum desses números aqui, divide o número que você está querendo. Se algum deles dividir, pronto, o número já não é primo. Significa que esse número aqui é um fator dele. Então, consequentemente, o número não é primo. Tá bom? E 5. Faça uma função que receba um valor n inteiro e positivo e calcule o fatorial desse valor. E retorne o resultado. Então, não é para você imprimir. Não é um procedimento. É uma função. Então, se o cara chegar lá e passar 3 para a sua função, você vai retornar 6. Se o cara chegar e passar 4, aí você vai retornar 24 para ele, tá bom? É isso que é para fazer. Se o cara passar 5, aí você vai retornar quanto? 120, né? 24 vezes 5 é 120.
Ou não, sei lá, acho que é isso. 24 vezes 5, isso, 120. Ah, então é isso aqui que é para você fazer. Então a assinatura da sua função basicamente vai ser isso aqui, ó. N, tá? Aí o seguinte, para quem olhar minha solução lá na internet, vai ver que eu não fiz com int. E aí, a pessoa vai entender melhor por que eu não fiz com int se ela assistir a aula anterior, que são os tipos básicos de dados. A solução para esse exercício aqui, ó, eu tenho quase certeza que eu fiz com o int 64t. Eu tenho quase certeza que foi isso aqui, não lembro de cor. Já tem muito tempo que eu resolvi todos esses exercícios aqui. Mas eu acho que foi isso aqui. Então é um inteiro sem sinal de 64 bits, para eu conseguir calcular fatoriais grandes. Tá bom? Então é isso, gente.